Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela e hoje nós estaremos falando sobre os persas, né? Bora aí para mais uma videoaula do conteúdo de história, tudo bem? Lembrando, né, que nós estamos falando sobre civilizações da antiguidade e hoje o nosso foco será só apenas essa civilização. Bora lá então abordar a localização, a formação e organização política e administrativa, né, dos persas. Primeiramente, né, eles habitavam a região que a gente conhece hoje como o atual Irã, na região ali do Oriente Médio, tá bom? Alguns historiadores acreditam que eles eram povos arianos, tá bom? Que viviam em pequenas tribos, né, várias tribos, e duas acabavam se destacando, né, que eram medos e os persas. Lembrando que sobre o comando do Ciro, que era um rei persa, acabou dominando os medos, tá? E a partir desse momento acabou fundando o que a gente conhece como Império Persa, tá? Isso daí ocorreu mais ou menos no ano de 555 a.C., tá bom? Então ele acabou fazendo essa unificação aí desses clãs, tá? A partir desse momento, ele vai acabar fazendo uma expansão territorial e vai acabar dominando vastos territórios aí, tá bom? Ele vai dar até início no que a gente conhece como a dinastia Aquemênida, tá bom? Todo esse território aqui ele vai conquistar, exceto o Egito. O Egito, quem vai acabar conquistando vai ser seu filho Cambises, tá bom? É ele que vai ser o responsável aí por agregar esse território ao Império Persa. Olha o tamanho dessa extensão aqui. Ok, vamos aqui novamente. Após Cambises, né, suceder seu pai, ele vai acabar anexando o território do Egito e ele também, né, vai acabar conquistando a região da Líbia. Além disso, ele também vai começar a administrar aí, né, esse território dos persas. Mas quem de fato, né, a gente vai dizer assim, que vai organizar, que vai ter o maior destaque, vai ser o Dário I, tá bom, gente? O Dário I é ele que vai acabar fazendo aí, né, o poder político e administrativo do Império Persa. Algumas coisas que o Dário vai acabar criando, né? Ele vai dividir esse território em sátrapas, tá bom? E ele vai acabar fazendo o quê? Ou melhor, sátrapas seriam o título, né, que esses governantes acabavam recebendo, que eles governavam o que era chamado de satrápias, tá bom? Essas satrápias seriam pequenos territórios que o rei persa ele estaria dando para esses sátrapas, e esses caras eles ficariam responsáveis por organizar esse território, tá bom? Claro que esses sátrapas, eles eram vigiados pelos inspetores, tá, do reino persa. Então eles tinham autonomia local, mas eles não poderiam deixar de obedecer o rei e principalmente pagar os impostos aí, tá bom? Esse mapa eu achei bastante interessante porque aqui de verde vocês estão vendo que tem alguns centros de poder aí. Temos 4 cidades aí que são as mais importantes. Essa daqui seriam as 4 capitais, tá, do Império Persa, tá bom? Então essa daqui são regiões aí de bastante destaque, ok? Continuando aqui. O que mais que o Dário ele criou? Ele vai acabar unificando a língua aramaico, tá, em todo o território dos persas. Então tinha uma única língua a ser falada. Ele vai acabar criando a moeda dárico, ou seja, ele também vai unificar, né, essa unidade, essa questão do dinheiro, né? Monetória, isso era a palavra que eu tava procurando. Monetória, ele vai acabar unificando isso daí, né? Então eram moedas de ouro, que eram chamadas de dáricos. Ele também vai criar as estradas reais, novamente lá pro mapa, tá bom? Aqui, que nem vocês estão vendo de verde, tem as rotas reais, tá? Então, aqui eu peguei a rota real, que era onde, né, se utilizavam principalmente para andar de uma ponta a outra do reino persa, aonde também se passava os cobradores de impostos e aonde também levava as correspondências, né? Lembrando que o imperador ele tinha que conversar com todos os seus subordinados. Então ele acabou fazendo essa estrada real, né?
que seria nada mais que uma estrada pavimentada, com entrepostos para fazer com que esses recados acabassem chegando mais facilmente. Mas tinha estrada real em todo o território persa, tá? Qual era o principal objetivo dessas estradas aí? Principalmente o comércio, tá bom? Principalmente por esse motivo eles acabaram criando essas estradas aí, tá? Continuando, o que foi mais que o Dário ele criou? Ele também vai padronizar os pesos e medidas, né, em todo o território persa. Isso daqui pode parecer até algo meio absurdo para os dias atuais, como a gente tem um padrão de pesos e medidas. Naquela época não era do mesmo jeito, tá? Então ele vai acabar tendo essa preocupação de padronizar isso daí. Uma coisa que o Império Persa, ele acabou fazendo, que vai ser bastante importante, até por ele ter conseguido conquistar todos esses territórios aqui, vai ser o quê? Ele respeitava muito a cultura local, a religião local. Então, quando ele dominava uma região, o que ele pedia em troca? Apenas impostos, né? Homens também que pudessem servir no exército persa, tá? E principalmente obediência real. Então, são essas três coisas aí. Então, ele acabou dominando facilmente essa região. Não sei se vocês se lembram, lá na última videoaula, nós falamos sobre os caldeus que viviam aqui na região da Babilônia, né? Eles acabaram dominando essa região aqui e acabaram até libertando os judeus, que eu falei para vocês na última aula. E em troca, o que eles pediram desses, ou melhor, dos judeus não, dos hebreus, né? O que eles pediram em troca para esses hebreus? Apenas que eles pagassem o quê? Impostos. Então, era uma civilização, né, que se preocupava muito mais com seu poder aquisitivo e territorial do que uma dominância assim mesmo cultural. Então eles aceitavam, né, essa diferença aí de religião, essa diferença cultural aí também. Claro que quando eles fazem a unificação da única língua, eles acabam saindo um pouco desse padrão, mas até por uma coisa assim mais de facilitar a comunicação entre todas essas regiões, tá bom? Aqui eu peguei para vocês a imagem, tá bom, do mausoléu aqui do Ciro, né? Ele que vai ser aí o unificador dessas tribos, o Ciro, ele vai ser o primeiro imperador do Império Persa, né? Então aqui tem um mausoléu dele. Mas na minha humilde opinião, para mim o mais importante foi o Dário, que conseguiu organizar todo esse império, tá bom? Lembrando, gente, que Cambises, quando ele morreu, ele não deixou sucessor, tá? Então, no caso de Dário, ele era um filho de um sátrapa e ele, né, acabou tomando o poder em suas mãos depois de tantos conflitos locais, né, que acabou ocorrendo após a sucessão de Cambises. Então, Dário acabou se destacando e acabou, né, unificando aí todo esse território nas suas mãos. A partir desse momento, nós estaremos falando sobre as guerras médicas, tá, gente? As guerras médicas nós estaremos falando tanto agora, que a gente está estudando os persas, mas depois a gente vai falar quando eu estiver falando sobre os gregos, tá bom? O que foram as guerras médicas? Ela vai ser um conflito entre persas e gregos. Primeiramente porque tem esse nome de guerras médicas. Você lembra que eu falei para vocês que os persas, eles vão ser a junção de duas tribos, os persas e os medos? Então, esse nome de guerras médicas não é porque eram doutores, não, tá? Vem por conta dessa nomenclatura aqui, dessa tribo, que eram os medos, ok? Essa guerra ocorreu no ano de 449 a.C., porque os persas tentaram dominar a região da Jônia e a Jônia acabou se rebelando. E a partir desse momento, outras cidades da Grécia vão acabar se juntando à Jônia e tentando enfrentar os persas, tá bom? Tivemos aqui 3 batalhas importantes, né, que foram as mais triviais aí: a Batalha de Maratona, a Batalha de Salamina, a Batalha de Plateia. E tem um filme, né, que é bem interessante, que é chamado Os 300, né? Então, são 2 filmes que tem, né? E fala um pouco sobre as guerras médicas. Claro que a gente tem que levar em consideração, né, que eles fazem uma produção hollywoodiana, então pode ter muitos efeitos ali que vocês, quando assistirem, pode ficar meio, nossa, mas que coisa mais nada a ver. Mas assim, tirando os efeitos, né, a história em si ela é bem bacana para vocês entenderem, né?
principalmente a importância da cidade de Esparta e de Atenas, que vai ser um dos próximos assuntos que a gente estaremos abordando logo a seguir aí nas próximas videoaulas, tudo bem? Claro que depois da derrota dos persas, né, para os gregos, os imperadores persas ainda continuaram tendo todo tipo de autonomia e poder. Quando é que eles vão acabar perdendo esse território? Quando vier um personagem lá da Macedônia chamado, né, Alexandre o Grande, a partir desse momento é que ele vai dominar a região da Pérsia, derrotando Dário III, e aí sim a Pérsia ela vai acabar caindo nas mãos dos macedônicos, tá bom? Mas claro que sobre o Alexandre o Grande nós estaremos falando mais quando eu estiver abordando um assunto sobre os gregos com vocês, ok? Vamos aqui então falar sobre a religião. Nossa, mas eles também não eram politeístas? Opa, sim, mas eles têm uma diferenciação na religião deles, tá bom? Bora lá. Primeiramente, a religião deles foi criada, né, por um reformador chamado Zoroastra, ou também pode ter essa nomenclatura, Zaratustra, tá bom? E ocorreu em meados do século VII e meados do século VI a.C. Essa religião, ela acreditava em dois deuses, então era uma religião dualista. Acreditava num deus do bem e um deus do mal. E eles acreditavam que a humanidade, ela deveria sempre ficar ao lado do deus do bem, até porque quando acontecesse, né, o dia do juízo final, que aquelas pessoas que apoiaram o Deus do bem, que elas teriam a salvação, né? E eles acreditavam fielmente que o Deus do bem, ele sempre ia vencer o Deus do mal, ok? A Vesta seria é como se fosse mais ou menos o livro sagrado deles, né? Então, para os cristãos tem a Bíblia, né? Para os muçulmanos tem o Corão e para os zoroastras tem a Vesta, ok? O rei, eles acreditavam fielmente que eles eram descendentes do Deus do bem, né? Então, eles se consideravam também, esses reis, esses imperadores persas, como se fossem representantes de Deus na Terra, ok? Eles também tinham alguns rituais. Entre esses rituais, eles faziam muita adoração do fogo, e eles também acreditavam muito do respeito pelo outro, acreditavam também na defesa da verdade e principalmente pela busca da justiça. Até por conta desses preceitos aí, que eles acabavam tendo muita tolerância com outras civilizações, que nem eu comentei no início do vídeo. E isso fazia com que eles, muitas vezes, eram vistos até como conquistadores, vamos dizer assim, até bons para a época. Considerado aos assírios, que eu já tinha falado para vocês, né? E sobre até os próprios caldeus aí, né? Que fizeram o cativeiro dos hebreus, os persas, eles não tinham muito essa característica, né? Então, a gente acredita muito que a religião, ela tenha algo a ver aí com isso. Eu peguei essa imagem aqui, né? Do simbolismo da religião zoroastra, né? Até porque cada religião tem o seu simbolismo, e eu achei bastante interessante colocar esse símbolo para vocês, ok? E nem vocês estão vendo aqui, né? A imagem central seria de um ancião, né? Que representa nada mais que a sabedoria. A gente já falou muito sobre o papel do ancião, tá? Eles acreditam aqui que essa pena aqui maior, ela é dividida em 3 partes, porque eles acreditavam que nada mais era do que uma parte falando sobre as boas obras, as boas ações e os bons pensamentos, ok? Aqui na parte inferior, vocês também estão vendo as penas, e elas também estão divididas em 3 partes, né? Eles acreditavam aqui que seria ao contrário, seriam as más obras, as más ações e os maus pensamentos. Outra coisa também que eles acreditavam é que essas 2 partes aqui que são um pouquinho mais redondinha, eles acreditavam literalmente que aqui representava o lado positivo e o lado negativo, tá? Além disso, esse grande círculo aqui na imagem, né, aqui ao centro, eles acreditavam que representava o universo. E vocês estão vendo aqui a mão do ancião, né? Tipo como se ele estivesse apontando.
ele nada mais significa do que vá seguir em frente, né? E eles acreditam que esteja apontando para o caminho certo, que a pessoa ela tem que seguir o caminho certo, que nesse caso seria seguir o Deus do bem, o caminho do bem, tá? Aqui vocês estão vendo que nessa mão tem como se fosse uma aliança. A gente acredita, né, que essa aliança é como se fosse um casamento, né, literalmente, em que as pessoas elas têm que ser fiéis à religião e principalmente trabalhar sempre em conjunto e ter essa questão da sabedoria também, né? Então tem essa representatividade. É como se não fosse uma subordinação, né? Você ser submisso a uma religião. Não, tem que ser uma relação de casamento. Tem que ser literalmente uma relação de bem, de igualdade, né? E eu acho, assim, essa religião bastante bacana, bastante diferenciada. Até hoje, existe essa religião? Existe, tá? Tem aqui a religião zoroastrista do Brasil. Quem tiver mais interesse, tem alguns sites falando sobre essa religião, tá? É uma das religiões aí mais antigas que temos na história da humanidade. E por esse motivo, eu gostei de destacar aí bastante sobre esse assunto, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado sobre os persas. Deixem um like no vídeo. Se caso vocês tiverem dúvida, pode deixar no comentário, ok? Que eu estarei respondendo. E até breve, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, turminha!